fica. Então é isso. Essa é a lição 10, né? Lição 10, movimento pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Olha, eu sou o pastor Júlio César, esse aqui é o canal Boa Semente, sejam todos muito bem-vindos aqui, tá? Fica aí com a gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória. Enquanto o pessoal está chegando aqui, deixa eu fazer aqui a leitura, né, dos comentários aí que o pessoal sempre pede aí para... Eu falo, né? Manda um comentário aí, vamos fazer os comentários aqui. Então, deixa eu falar aqui já os comentários da lição 9, que é para a lição 10, né? Então, aqui está conosco aqui, deixa eu ver, Farias, Adriano, Eirene Tuquírios. Falou grego, Eirene Tuquírios, significa paz do Senhor. Pastor, me chamo Adriano, sou professor, adulto, adolescente. Manda um alô aqui para a ADM da Guiana Francesa. Os desafios são grandes, pois temos que traduzir cada lição em francês. Olha só, seu canal me abençoa muito, meu pastor, presidente Emanuel Santa Rosa. Um abraço, pastor Emanuel Santa Rosa. Kátia Regina, shalom, manda um alô. Tá aí, eu mandei um shalom, vou mandar um coraçãozinho também para cada um. Nath Gia Cordova, 507. Professor, fiquei na dúvida sobre montando, mas cadê o alô? Não mandou. Tem que ter a palavra, manda um alô. Odete Silva é nossa membro aqui do canal. Quando você é membro, tem um escudo verde aí, diamante, um diamante verde. Ela falou, manda pois, manda um alô para mim também. Tá mandado, irmã Odete, está sempre com a gente. Eva Aparecida de Santana Dias, tem os nomes, né? 3725. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Aula abençoada. Manda abraços para a cidade de Anápolis, Goiânia. Amém, Deus abençoe. Eteno Alves, 125. Manda um alô, sou de Alagoas. Adebras, Zélia Barbosa. Arapiraca, cada nome difícil. Arapiraca, Alagoas. Não perca uma aula do Senhor. Estamos crescendo muito com o seu ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Deixa eu ver o outro alô. Diegla Rocha, FIT 3F3. Paz do Senhor, pastor, que lição abençoada. Parabéns pela explicação. Manda a paz para Manicoré, Amapá. Somos missionários aqui. Olha que bênção. Meu esposo é pastor, somos de Madureira. Muito bom, tá aí a paz. Reinaldo Pimenta, 6355. Meu prezado pastor e professor, estou agradecido ao Senhor Deus por todos os dias, por ter encontrado o seu canal. Vem dar aula na minha cidade, convida que a gente vai. Hein? Colônia Padre Damião, Ubá. Manda um abraço para este seu aluno, Reinaldo Vilela de Lima, Colônia Padre Damião, Ubá. Na aula número 9, eu já mandei, né? Essa aqui eu já mandei. Bom, o restante dos abraços, acho que já foram. E hoje eu estou conosco aqui ao vivo. Como é que está aí? Como é que vocês estão me recebendo? Tudo bem? Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, gente, estamos na lição de número 10, tá? Lição 10, o movimento pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Estamos fazendo live hoje, o computador deu problema, mas eu não deixei de fazer, está no conserto, tomara que resolva. E então a gente não vai ter todas aquelas edições que eu gosto de fazer, né? Aquelas coisas que eu gosto de criar, nomes, títulos, imagens, não vai ter. Vai ser bem básico, mas estou com o meu flipchart já preparado. Não vamos deixar de fazer, porque o importante é o conteúdo, né? Se você puder comentar aí, o importante é o conteúdo. E eu vim aqui honrar meu compromisso de estar sempre com vocês. Bom, vamos lá, né? Lição 10, o movimento pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Textual, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresceram em número. Atos 16, 5. Verdade aplicada. Devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismos teológicos nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Irmãos, eu estou vendo que está ruim a conexão aí. Não vou fazer essa live assim, não. Maria Aparecida Xavier, a paz do Senhor, amo o seu programa. O que não está com a gente? Gente, eu estou vendo que não está. O irmão comentou aqui que não está boa a live. No meu computador, estou vendo bem, mas na internet não está legal. Então, a gente vai ter que derrubar de novo essa live aí. A qualidade não está legal. Deixa eu ver aqui se a qualidade melhora, se mais alta. Era a qualidade do meu celular, né?
Bom, parece que era a qualidade do meu celular. Quase que eu termino com a live, hein? Bom, então vamos lá. Lição 10. Objetivo da lição: reconhecer os fundamentos do pentecostalismo brasileiro. 2. Compreender a necessidade de evitar modismo na igreja. E 3. Identificar as características do neopentecostalismo. O texto de referência está em 1 Coríntios, capítulo número 2. Qualquer coisa, comenta aí comigo sobre a imagem. 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Hoje a gente vai estudar pentecostalismo no Brasil e os neopentecostais. Você não pode perder essa aula. Os hinos são 387, 396 e 400. São os hinos da nossa harpa. Vamos falar com Deus? Pai, estamos aqui na tua presença para estudar a tua palavra. Estamos felizes por poder estar com os teus filhos. Senhor, podemos completar e compartilhar aquilo que tem colocado no nosso coração. Fale conosco, Senhor, através do estudo das Escrituras, Senhor. Seja com cada um dos professores que junto conosco estão reunidos aqui para estudarmos a tua palavra. Seja, Senhor, com cada um na sua aula, na sua escola bíblica, no seu tempo, e que aonde chegar esse sinal de internet, Senhor, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em Goiás, no Amapá, Macapá, na Amazônia, na Guiana Francesa, como nós vimos na França, na Europa, onde chegar, Senhor, que seja bênção, na casa onde estiver esse sinal, seja bênção, aqueles que me ouvem no seu carro, no automóvel, aquelas que me ouvem fazendo seus fazeres domésticos, aqueles que me assistem no seu celular, no seu tablet, no seu computador, não importa. Senhor, aqueles que se reúnem na sua casa, a família se junta para, Senhor, abençoa cada casa. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de compartilhar a tua palavra. Nada sou apenas, Senhor, uma voz que clama no deserto. Sou apenas, Senhor, o comportor da tua palavra. Fale conosco mais uma vez, para que o teu nome seja glorificado e que a tua igreja cresça. Senhor, estas bênçãos nós te pedimos, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A irmã Maria Aparecida Xavier diz: suas aulas têm sido muito importância para mim. Sou a de Auchi, Nova Iguaçu, pastor Luiz, né? Evangelista Luiz, a de Auchi, ela é lá da igreja dele, Maria Aparecida Xavier. Deus abençoe. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Vamos lá, então, a lição de hoje, a lição de número 10, né? Que ela é muito importante. Bom, agora, como a gente está fazendo aqui ao vivo, tá? Então, é isso. Eu vou tirar aqui na frente de vocês mesmos, porque o nosso flipchart aqui está preparado. Não tem edição hoje, né? O computador quebrou, mas já me falaram aqui que o importante é o conteúdo, né? O importante é o conteúdo. Embora eu goste de fazer as coisas... Embora eu goste de fazer as coisas bem, com excelência, né? Da melhor forma possível, nem sempre é possível, né? Fazer isso. Bom, então, quando não é possível, a gente vai e dá aqui o nosso jeito. Bom, vamos agora organizar aqui para vocês verem o flipchart da melhor forma também. Vamos ver como é que a gente bota aqui, para pegar bem o flipchart. Isso, está pegando todo. Isso, quanto mais luz agora, melhor, para a gente poder... É isso, irmãos. Então, vamos lá na lição de hoje, lição de número 10. Todo mundo está com a gente aqui e vamos embora. Bom, lição 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal. Nós, nessa lição, nós vamos estudar, né, nós estamos estudando o movimento pentecostal, né? E o que veio depois do movimento pentecostal, que é o movimento neopentecostal. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode aproveitar que está ao vivo, tá? E fazer aí a pergunta aí, se você tiver alguma dúvida aí, você vai perguntando, vai fazendo, que a gente vai tentando aí responder. Deixa eu ver
rapidinho aqui, ao vivo, tá, gente? Aqui é isso. Aí para aqui, vem aqui no computador, olha, volta, né? A gente vai fazendo aqui da melhor forma possível. Tá? Bom, estou vendo ali que está dando para ver bem. Bom, então vamos lá. Qual é o contexto, gente, do pentecostalismo? Qual é o contexto aí, né? Do pentecostalismo, tá? Brasil, século XX, 1901 e 1950. Vamos recuperar a aula passada? Na aula passada, né, a gente viu a chegada do pentecostalismo no Brasil. Né? Deixa eu chegar aqui mais uma luz aqui para mim. Acho melhor também chegar mais luz, mais luz, mais luz. Quanto mais luz, melhor. Mais uma luz aqui para ficar bem claro no flip chart aí, para a gente, né, não ter problema. Tá? Bem clarinho aí. Ó, então, o que a gente viu, né, na semana passada? A gente viu a chegada do Berg, Daniel Berg e do Gunnar, né? Dois suecos que vêm para o Brasil, depois de passar pelos Estados Unidos, receber ali a chama do Espírito Santo e vem para o Brasil, né? Vem para o Brasil em 1910 e para 1911, eles já estão fundando aí a Assembleia de Deus. A gente já aprendeu aí sobre isso. Aonde que eles entram? Em Belém. Então, a gente vai estudar isso. Nós vimos também na semana passada que eles vão procurar um lugar, Deus vai revelar, o irmão vai ser usado em profecia, vai indicar o lugar, eles vão ver no mapa, né, o local ali, Belém, eles não sabiam falar o português, passaram por muitas dificuldades, mas eles vão, compram a passagem, tudo isso é do próprio bolso, tudo isso eles fazem ali de coração, não tem ajuda de ninguém, não estão sendo enviados por uma igreja sueca, eles não estão enviados por uma igreja americana, não. Eles estão predispostos ali a fazer a palavra, a trazer a palavra de Deus, e eles vêm para o Brasil, tá? E eles vêm para o Brasil, compram a passagem, investem tudo que eles têm, compram a passagem de navio e aportam em Belém, depois que eles descobrem que Belém fica no Brasil, que eles vão fazer uma mínima ideia. Não falam o idioma, tem muitas dificuldades, mas depois eles vão aprendendo. A gente viu isso na aula passada, eu estou só recuperando. E qual é o contexto que isso aconteceu? Porque a gente já aprendeu aqui que o contexto é muito importante. O pentecostalismo, ele encontrou no Brasil, tá, gente, o momento certo para ele aflorar. A gente viu que já tinha experiências de falar em línguas no Brasil antes do Daniel Berg e Gunnar Wing. A gente chama isso aí do protopentecostalismo, né? Que foi o Matsulato, o Fritz Matsulato, que foi o Paulo Malaquias, que foi o Pedro Galdin, que eram homens que já tinham essa experiência de falar em línguas, do batismo com o Espírito Santo, mas eles não entendiam bem isso que estava acontecendo. É através de Daniel Berg e Gunnar Wing, depois que eles vão para a Igreja Batista, a irmã Celina é batizada, e aí eles começam, então, a entender e ver que isso é um movimento mesmo. Aí, isso agora toma forma. Eles não conseguem mais ficar dentro da Igreja Batista porque ela é cessacionista, a gente já aprendeu isso, ela é tradicional, eles não... ao vivo, né? Já viu, né? Tem até a camisa aqui já colocada aqui, misericórdia. Bom, então, o que acontece? Eles não conseguem ficar na Igreja Batista, né? E por conta disso, de não conseguirem ficar na Igreja Batista, o que acontece? Eles vão fundar a Missão Apostólica, que mais tarde vai ser a Assembleia de Deus, com o nome aí que já tem lá nos Estados Unidos. Muito bem. Esse foi o momento propício. A gente vai estudar o contexto que isso aconteceu. Porque se fosse antes, talvez o pentecostalismo não teria dado certo, né? Se fosse depois, talvez não. Mas Deus providenciou, né? Porque a gente crê que Deus está no controle da história, a gente crê nisso. Eu sou um historiador, né, de profissão, né, um doutor em história, enfim. Mas eu acredito que Deus está no controle da história do homem. Deus está no controle de tudo. Então, esses missionários vieram no momento certo. Por quê? O Brasil, naquele momento, está passando por uma forte urbanização. O Brasil é um país rural, mas vai, aos poucos, no século XX, surgindo os grandes centros urbanos. Então, já tinha ali São Paulo, já tinha Rio de Janeiro, já tinha Minas Gerais,
que eram as antigas capitanias, que se transformaram depois, né, em estados, né, em cidades, que vão estar crescendo. Isso é ao longo ali do Brasil Império, depois da República, em 1889, nós já temos esse processo. E aí, o que acontece, gente? É um processo também que o Brasil é praticamente, né, 70% rural, 70% é o pessoal do campo, pessoas que não têm instrução. Guarde isso, tudo é muito importante, tá? Esse contexto é importante. Pessoas geralmente analfabetas, que estão em busca de melhores condições de vida. Mas nós temos a concentração de terra, nós temos aí os grandes cafeicultores, os grandes latifundiários, então tem muita pobreza no campo, porque eles também são explorados. E é nesse momento que eles são explorados é que eles vão deixar as terras, muitos vão perder as terras, né, para esses grandes latifundiários, eles vão ser expulsos, vão ser perseguidos, tem os grileiros, enfim. Mas esses homens são expulsos do campo. Essa expulsão nós chamamos de êxodo rural. Estou gostando, hein? A aula está boa hoje, está ao vivo. Eu acho que ela está boa hoje, está quente a aula. Ó. Aí vem ter o êxodo rural. O que é o êxodo rural, né? É o momento que esses homens... Vou ficar de outra cor, porque não está dando para ver bem. Êxodo rural. Não sei se está dando para ver agora. Êxodo rural. Porque no momento que esses homens vão deixar o campo em busca de melhores condições de vida, eles vão indo para as cidades. Tá? Muito bem. Então, nós temos agora surgimento das cidades, cada vez mais gente vindo do campo ali, buscando melhores condições de vida. Então, a gente está aumentando a população urbana. Uma outra questão também importantíssima que pouca gente fala, gente. Pouca gente fala a importância de Belém. Deus faz tudo certinho. Por que Belém foi importante para esse momento? Por que foi importante? Porque Belém era um porto comercial. Era, não, ainda é, né? Mas naquela época, Belém era o porto principal da entrada pelo sul ali do Brasil, norte da região ali do Brasil pelo Atlântico. Então, Belém era fundamental. Belém era um local de exportação, saía produtos, escoava café, era a entrada dos imigrantes que vão direto para o sul. A gente viu isso na aula passada, como é que temos a imigração alemã, a imigração italiana, e esses alemães eles vão procurar o sul, né? Então, muita gente vai entrar por ali. Então, haver uma conexão marítima através do Porto de Belém para a entrada do Brasil. Então, eles chegaram justamente no lugar certo, o lugar da entrada do Brasil. E Belém, naquela época, era extremamente desenvolvido. Por quê? Porque, por ser um local de saída de comércio, era um local que já tinha telégrafo. Então, olha só, era uma coisa... telégrafo, então já podiam se comunicar através, não de telefone, mas de telégrafo, né? Que é comunicação via cabo. Ele poderia se comunicar com as capitais do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belém, então, Minas, poderia trocar ali informações, poderia trocar informações com países do lado de fora, através do telégrafo. Era um local que já tinha ferrovia. Então, olha só, para poder escoar o café, já tinha ferrovia, então tinha uma malha viária importante. Era um local de muito comércio, então tinha chegada de grandes imigrantes. E era um local que... Todo local de porto é um local de informação, é um local onde chega notícia, chega coisas novas, chegam as notícias da Europa. Belém tinha muito contato com a Europa, com os franceses, sobretudo, né, que era a capital do mundo naquela época, não era os Estados Unidos ainda, mas era a França, era a capital cultural do mundo. Então, eles são... Belém é muito influenciada por essa ideia francesa de organização, de civilização, de crescimento, né? Então, Belém foi o local certo para onde eles vão entrar, ok? Politicamente, não, porque politicamente é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, na verdade, São Paulo e Rio de Janeiro, na verdade, é Minas, né, e São Paulo. Minas com leite, São Paulo com café, que vai dar origem à política café com leite. Mas não é esse o nosso caso aqui, é só para você entender. Bom, então, muito bem. Entraram por Belém, urbanização. Essa pobreza, que eu botei aqui, pobreza, porque o Brasil é um país pobre, é um país subdesenvolvido. Por que é importante pensar nisso? Por quê? Porque isso que vocês... É importante você ressaltar. O pentecostalismo ele tem um apelo muito forte entre as camadas pobres, né? As camadas mais pobres, as camadas mais desprivilegiadas. Por quê? Porque o pentecostalismo, ou seja, a base do Espírito Santo, a ideia do que o Espírito Santo motiva,
aviva, orienta, fala. Ela vai ser uma propulsora para essas pessoas que são desiludidas com a vida, são empobrecidas, não têm acesso à educação, né? Não têm acesso à saúde, tem uma série de deficiências. O Espírito Santo vem justamente como se fosse o macho, o plush, aquele que vai levar à frente, que vai propagar, né, ali a mensagem, vai fazer com que essa mensagem seja propagada, seja levada, né, para a frente. Então, o pentecostalismo, ele tem um ambiente, encontra esse ambiente propício nessa pobreza. E é por isso, então, que ele vai atacar ou vai chegar nas camadas mais pobres da população. Você vai ver o capitalismo, o pentecostalismo nas favelas, nos lugares mais menos abastados, onde as igrejas tradicionais, presbiteriana, luterana, elas não queriam ir. Elas estavam geralmente nos centros urbanos. Então, o pentecostalismo ele vai justamente para essa área rural, para essa área das pessoas mais pobres, né? Das pessoas que não têm aí acesso a melhores condições de vida. Então, esse pentecostalismo vai ser fundamental para poder trazer isso, para poder fazer com que venha a crescer. E é isso o segredo do sucesso, né, do pentecostalismo. Bom, depois tem uma forte religiosidade, né, porque o Brasil é católico, então os protestantes aqui... Vou fechar aqui para as voltas. Praticamente aqui trancado aqui por causa do áudio aqui para melhorar. Então o pentecostalismo ele é importante nessas regiões, né, sobretudo, e ele vai fazer uma contraposição ao catolicismo. O catolicismo é muito forte, o catolicismo muito arraigado, mas o protestantismo vem aí com força e vai começar a bater de frente. E aí vai ser perseguido. Em muitos lugares, o catolicismo vai perseguir nas igrejas, nas cidades pequenas, sobretudo, né, que a gente estudou essa semana passada, vai perseguir, os protestantes vão ser perseguidos. Mas esses protestantes são diferentes daqueles dos tradicionais que, né, faziam aquelas igrejas, mas não queriam fazer proselitismo, não tinha cara de igreja. Os pentecostais já vão movimentar isso, vão trazer isso à tona, né, vai fazer mais forte. Agora, esse contexto também é o contexto de autoritarismo. O Brasil daquela época era um Brasil autoritário. Por quê? A gente está falando aqui, desse momento, da República Velha, né? República Velha, que é mostrada pelo Café com Leite, onde ficavam só dois estados que lideravam a política. Ora eram de Minas, ora eram de São Paulo. Ora eram de Minas, ora de São Paulo. Isso chamava-se República do Café com Leite. E era também uma forte característica militar, porque foram os militares que depuseram aí o Império. Então, esse momento era um momento de autoritarismo no sentido de que, né, as pessoas viviam num mundo mais rígido. Certo é certo, errado é errado. A ideia do positivismo, isso aqui é muito importante, essa filosofia, positivismo. O que foi a filosofia positivista? A filosofia positivista ela vai dizer o seguinte: certo é certo, errado é errado, branco é branco, preto é preto. Né? Não existe outras possibilidades, não existe a diferença, não existe o contraditório, não há espaço para o contraditório. O Brasil, República, ele é fundado dentro dessa perspectiva. E depois temos a Revolução de 30, né? Quando Getúlio Vargas ele sai do Sul e acaba com a política do café com leite, que é São Paulo e Minas Gerais, ele toma o poder, estabelece o governo central no Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, ele passa a ser um governo autoritário, né? Um governo autoritário. Então, as características do Estado brasileiro, não estou falando de ditadura. Ditadura é uma coisa, autoritarismo é outra, tá? Você entendeu? Na ditadura, são os militares que estão no poder e aí comandam. No autoritarismo, pode ser uma democracia, mas mesmo assim o governo ser autoritário, arbitrário, prender sem motivo, ter não dar acesso às pessoas às informações, as pessoas não podem questionar, não pode se colocar, é um governo autoritário, não é ditadura. O Brasil não é uma ditadura, mas ele é um país autoritário.
Então, os mais pobres, né, quando eles estão querendo reclamar, eles são calados, eles são presos. Se eles fazem protesto, eles geralmente vão ser presos, né? Como Washington Luiz vai dizer, a questão social é um caso de polícia, né? A questão social é um caso de polícia. Então, o Brasil é um Brasil autoritário. Por que isso é importante? Porque a igreja que vai nascer nesse momento, preste atenção, a Assembleia de Deus, ela nasce dentro desse autoritarismo. E é por isso que você, às vezes, se pergunta assim, mas por que antigamente, né, as pessoas eram mais rígidas? Por que antigamente a igreja era mais rígida? Por que a igreja antigamente tinha uma doutrina, firme doutrina? Não podia cortar cabelo, não podia usar calça comprida, não podia usar short, não podia... Porque naquela época, o que os pastores diziam era praticamente lei, porque o Brasil já vinha nesse registro de autoritarismo, de respeitar-se às autoridades. Quando a Igreja Assembleia de Deus se estabelece, ela segue esse mesmo padrão social de autoritarismo. Então, a igreja também é um local de autoritarismo. Ou seja, as pessoas não discutiam. As pessoas não chegavam e falavam, pastor, por que não pode isso, por que não pode aquilo? Né? Não se levantava numa igreja para comentar. Olha, eu não peguei essa época, lógico, mas eu peguei os anos 80. Nos anos 80, na ceia, ficava o diácono lá de fora e ele ficava olhando a roupa das irmãs, se estava de anágua, se estava de combinação, se estava de meia. Se você não tivesse de anágua, meia e combinação, você não entrava na Santa Ceia, você nem podia entrar. Você nem podia entrar. Pensa nisso. Então, se você não fosse ali do grupo evangélico cristão, você nem podia participar do culto, quanto mais participar da Santa Ceia. Agora, vai hoje, no contexto que a gente vive de democracia, a gente não pode impedir uma pessoa de entrar na igreja. Você pode até impedir dela tomar a ceia, mas você não pode impedir dela entrar na igreja, porque hoje a gente já entende que a igreja é um espaço público, ok? Então, por isso que você está entendendo por que a igreja mudou, a sociedade que mudou. Nós vivíamos nesse contexto de autoritarismo. Então, a Assembleia de Deus era fundada assim. Por isso que você deve se perguntar assim, por que os pastores, antigamente, né, até hoje você vai encontrar pastores na Assembleia de Deus que não dão explicação. Naquela época, você caía em pecado, se alguém caísse em pecado, era exposto o pecado da pessoa. Fulano está em pecado, está disciplinado 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, né? Caiu em pecado, se disciplinava, adultério, fornicação, bebeu, seja lá o que for, né? A igreja disciplinava, arrancava do rol de membro, ficava de pé, expunha aquela pessoa. E por que as pessoas aceitavam? As pessoas aceitavam porque era o modelo social daquela época. Conforme o Brasil vai avançando, ele passa desse período autoritário, passa do período da Era Vargas, na Revolução de 30, que já foi também autoritarismo, aí vai avançando, vai chegando nos anos 60, aí o Brasil vai modernizando, né? JK, criação de Brasília, olha como é que o Brasil vai mudando, aí vem anos 70, aí o Brasil está mais, como é que eu vou dizer, mais moderno, o Brasil mais moderno, aí as pessoas estão pensando mais, as pessoas estão, né, questionando mais e tal, até depois chegar no outro período que vai ser o período da ditadura, que é uma outra questão que a gente não está estudando aqui, mas você vai entendendo. Depois que termina a ditadura dos anos 80, aí abre de vez, e agora você vê que as igrejas são muito mais democráticas. Eu acho que dificilmente um pastor hoje falaria o que ele falaria em 1930, né? Excluiria as pessoas, exporia as pessoas, colocaria de pé para poder expor o pecado daquela pessoa, né? Ou isso hoje não acontece. Por que aquilo acontecia antes? Porque nós, Assembleia de Deus, vivíamos num contexto autoritário. Infelizmente, nós ainda temos lugares onde a Assembleia de Deus, né, queria que você comentasse aí, né, ainda é um modelo autoritário. Por isso que a Assembleia de Deus ainda é um modelo que não é que ela é autoritária, mas ela ainda resguarda, ela tem os resquícios desse autoritarismo que ela foi fundada, de pessoas que têm saudade desse tempo e não entendem por que não mudou. Gente, mudou porque o tempo mudou. Hoje não cabe mais um pastor chegar e expor o pecado de uma pessoa na igreja. Não cabe mais você pegar um casal que caiu em pecado, botar de pé e falar que eles caíram em pecado e dar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não cabe mais. Hoje mudou isso. Você chegar e falar mal de um membro no púlpito, ou você usar a Bíblia para poder falar do pecado de alguém. Isso hoje não cabe mais, entendeu? Hoje, ou seja, a sociedade hoje em dia está mudando, a sociedade está mudando. Não é que a igreja perdeu o poder, não, gente, não tem nada de poder aqui, não. É que o modelo daquela época era assim. Outra coisa também interessante, quando a gente chegar no costume, que a gente vai mostrar aqui,
É que, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Naquela época, as pessoas andavam dessa forma. Andavam de paletó, andavam de colete, andavam de saia, as mulheres saia, não usavam calça comprida, não existia mini saia. Por quê? O Brasil ele é fundado, a partir de 1889, copiando o modelo europeu. Então, tudo que é europeu, ele vai trazer. E Belém tem essa característica do europeizante, né? Ou seja, ela traz esse modelo europeu. Então, traz aquelas sombrinhas, guarda-chuva, traz chapéu, que é um costume francês, traz a bengala, que é um costume inglês. Então, tudo isso vai ser colocado. Então, essa igreja ela praticamente copia o mundo, né? Na verdade, eu tenho uma foto hoje, não vai dar para a gente poder mostrar, mas, por exemplo, o estádio, né, do São Januário, os homens assistindo o jogo do Vasco de paletó e gravata, porque era assim que se andava na época. Não é porque ele era crente, simplesmente era assim que se andava na época. Quando a igreja ela é fundada, aqui o pentecostalismo vem, a Assembleia de Deus funda, os primeiros pastores eles vão observar a sociedade e vão ver, olha, como é que a sociedade anda? As mulheres andam de saia, andam de anágua, andam de combinação. Os homens andam de terno, gravata, chapéu. Então, nós não podemos andar menos aquém do que a sociedade. Então, vamos estabelecer que nós temos que andar assim, porque era um padrão social. Tá gostando? Só aqui que você vai ter essa dica, né? Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Ok? Igual Paulo, quando ele chega ali em Atenas, ele vai falar, olha, mulher, fique calada, não fale. Por que ele está falando isso? Porque na sociedade, as mulheres naquela sociedade, naquela época em Atenas, as mulheres que falavam em público eram vistas como prostitutas. Então, por isso que ele vai falar isso. Porque naquele contexto, então ele vai falar assim, olha, nós não podemos dar escândalo, nós não podemos ficar aquém do mundo. Então, vamos agir do padrão aqui para mais. É o que eles fizeram aqui. Eles colocaram esse padrão, né? Estabeleceram um padrão que já era norma. Tá comigo? Vem, aprofunda, 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 aprofunda. Conforme a sociedade ela vai afrouxando, ela vai mudando, vai modernizando, os costumes vão mudando, e isso é importante, né? A gente entender a diferença de costume e doutrina. Doutrina, ela não muda, ela não varia muito ao longo de muito tempo. O costume não, o costume ele muda. O costume ele é de local para local, de região para região, né? Isso é que o problema é que a gente está pegado no costume. Então, esses saudosistas desse autoritarismo, eles ficam falando, mas antigamente usava isso, antigamente usava aquilo. Gente, mas a sociedade foi mudando. As roupas foram mudando, as anáguas que pararam de ser usadas, as combinações muito menos. O Brasil é um país tropical, o clima foi cada vez mais esquentando. E aí, já introduziram já a saia na metade né, aqui, ó, né, na metade aqui da coxa, aqui, sei lá. E tudo isso vai mudando, vai modernizando. E a igreja, de certa forma, infelizmente, vai acompanhando, ou felizmente vai acompanhando. Mas aí o pessoal acha que aquilo que é doutrina. Não, aquela roupa que é doutrina, o cabelo que é doutrina. Não, gente, doutrina não é costume. Doutrina é o estudo da palavra de Deus. O que é doutrina? Doutrina é estudo da salvação, é uma doutrina. Estudo do Espírito Santo, é uma doutrina. Estudo do homem, é uma doutrina. Isso é doutrina, é a palavra de Deus. O restante é costume. Muda aqui, no Rio de Janeiro é de um jeito, em São Paulo é de outro, em Minas é de outro, em Goiás é de outro, na Amazônia é de outro. Um fala a paz do Senhor, outro fala a paz do Senhor Jesus, um fala a paz de Cristo, outros respondem amém, outros respondem a paz do Senhor, outros respondem, cada um. Isso muda. Tem lugar que nem tem a paz do Senhor, né? Nos Estados Unidos tem, outros lugares nem tem a paz do Senhor. Eles dão bom dia, boa noite, boa tarde. Ninguém vai deixar ele entrar no céu. Isso não muda. Agora, o pecado é prostituição, matar, roubar, destruir, enfim. Isso não muda. No Rio de Janeiro é pecado, em São Paulo é pecado, em Goiás é pecado, em Belém é pecado, nos Estados Unidos, todo lugar é pecado. Você está entendendo a diferença? Pecado é em relação à Bíblia, a doutrina, o costume ele é local, ele muda. Bom, então naquela época, o que vai acontecer? Esses pastores vão se apegar muito a costume. Então, a Assembleia de Deus ela nasce dentro disso aqui. Mas não é uma crítica, isso é normal, porque ela está aqui dentro de uma sociedade, copiando os modelos da sociedade. Muito bem. Mas aí, né, depois, então, por isso que eu botei aqui, doutrina e costumes. Costumes, chapéu, né? Já falou sobre isso, costume. Doutrina, salvação, libertação, o pecado, né? Prostituição, bebida. Isso aqui é pecado. Então, ela era muito autoritária mesmo, mas esse autoritarismo misturando costume com doutrina. Muito bem. Depois, nós temos quais são os motivos, né, do sucesso do pentecostalismo.
Por que deu tão certo, né? O Pentecoste ele chega no Brasil com tanta força, ele vai crescendo, Belém vai explodir. Primeiro, Belém, porque é uma capital, como é que eu vou dizer? Não econômica, né? Econômica, é uma capital cultural, é um local de fácil acesso, porque dali eles começam a viajar, começam a chegar missionário, ir missionário, eles começam a viajar, eles começam a levar a mensagem, então isso se espalha para o resto do Brasil, né? Esse é um primeiro motivo. Bom, e o segundo, mensagem simples. Aqui, ó, uma mensagem simples. Qual era a mensagem? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo leva para o céu. Pronto, acabou. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mensagem clara, simples. Isso é muito importante, porque o povo, 70% não sabia nem ler. Então tinha que ser uma coisa simples, uma coisa prática, uma coisa direta. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E facilita a formação de pastores, facilita a formação de novos membros. Uma das características do pentecostalismo é que isso é um problema, né? Dependendo do ponto de vista, não há um apego à teologia. Há mais um apego assim, vamos no espírito, vai dar certo, Deus vai abençoar, Deus é conosco, vamos embora, vamos pregar e faz a obra, né? Não tem um preparo, não tem uma ideia de, não, vamos estudar, vamos fazer um seminário. Pelo contrário, até os anos 80, em muitas congregações, ou denominações, ou campos, era proibido fazer teologia. Os pastores falavam que quem fazia teologia ficava burro. E dizia, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, esse Assembleia de Deus aqui, assembleano, ele era muito emotivo, era muito levado pelo Espírito, mas essa mensagem era muito fácil. E essa mensagem fácil faz com que ela seja propagada muito rápido. Então, mesmo as pessoas analfabetas, mesmo as pessoas que não sabiam ler ou escrever, mas elas conseguiam absorver essa mensagem e você conseguia fazer com que as pessoas também elas trouxessem isso, elas conseguissem trazer, formar, né, novos líderes, porque é muito fácil você pregar, só dizer que as pessoas salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. É claro que isso aqui eu estou fazendo uma síntese, né? Uma síntese. Eles liam a Bíblia, assim, texto da Bíblia, pregavam, mas é uma pregação muito simples. É uma pregação muito simples, que não é como hoje, que a gente já estudou sobre isso aqui atrás, né? Falando sobre os tipos de pregação temática, foi mais passado, né? Temática expositiva, textual, não tinha nada disso. Abri a Bíblia, começa a falar, abre a tua boca e eu encherei. Mas no final, o que ficava era isso, né? Jesus Cristo salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu. E glória a Deus por isso, porque isso foi o sucesso aí, né, da Assembleia de Deus, né? Essa mensagem simples que era pregado, que fazia com que as pessoas pudessem aprender. Segundo, manifestação do Espírito. Como eu falei para vocês, como eles não tinham muito estudo, não tinha muito ensino, só tinha Daniel Berg e Gunnar Wing, e aí começou a pedir para que outros pastores pudessem vir, sobretudo da Suécia, viessem ajudar o ministério. O que acontece? Mas aí eles tinham uma dependência. Dependência de quê? Do Espírito Santo. Então, eles buscam o Espírito Santo, batizam com o Espírito Santo. Então, há uma ênfase. O pentecostalismo, ele nasce, ele vem dessa ênfase, né, do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, que é fundamental para que isso aí aconteça. Está gostando? Deixa o like e dá o glória, né? Essa manifestação do Espírito se manifesta pela cura. Então, há um grande movimento de cura, de libertação e de salvação. Isso é a tônica do movimento pentecostal no Brasil. Tudo isso vem lá da Rua Azusa, né? Cura. Então, aqui, se a gente tem, tá, grande porcentagem de pessoas analfabetas, o Brasil é um Brasil rural, é um Brasil também doente. Muitos vão dizer, os higienistas vão mostrar que o problema do Brasil não é que ele é menos brasileiro, não é que ele é menos inteligente, não é que ele é menos capaz que o europeu, mas ele é doente. O sertanejo está doente. Eles estão o quê? Falta de vitamina, falta de alimento, falta de água, falta de cuidado, falta de higiene. Então, isso é um ambiente de doença. O brasileiro é visto no cenário mundial como alguém menos capaz. E menos capaz por quê? Porque está doente. Deixa eu ver aqui o negócio aqui rapidinho. Tá gostando? Deixa o like aí, ó. E dá o glória, dá o glória.
Ah, tá. A internet está boa aqui. Então, tá? Só para ver se a internet ali está boa. Bom, então, olha aí, o pessoal não está mais comentando aí. Ó, vamos lá, eu quero só um ligadinho, né? Quando está assim, é porque está gloriando e falar assim, glória a Deus, glória, já estão. Aí bota um fogo aí, se não der para falar, bota um fogo. Então, o que acontece? Então, esse Brasilzão aqui é um Brasil rural e doente. Então, o Espírito Santo vai agir muito forte. Esses pastores vão agir muito forte na cura. Pessoas que estavam cegas vão ver, paralíticos vão andar. Lembra também, importante, aqui a gente tem aqui as doenças que hoje foram erradicadas graças às medidas profiláticas, vacinais, né? Por exemplo, a poliomielite, né? Paralisia infantil, são doenças que foram erradicadas. No Brasil não existe mais, mas naquela época tinha muita gente doente, muita gente paralítica, muita gente que nasceu assim ou ficou depois. E tudo isso era problema que o Brasil não tinha nem medidas vacinais para poder resolver essa situação. Então o Espírito Santo vai entrar nisso, os pentecostais vão entrar nisso, uma minério de cura, Senhor Jesus cura, vamos trazer aqui, e os paralíticos vão às igrejas, as igrejas fazem eles andarem. Então tudo isso espalha esse movimento, esse é o sucesso desse movimento. E o último ponto, talvez o mais importante, é uma transformação de vida. Esse evangelho que é sendo pregado pelos pentecostais é um evangelho de mudança. É um evangelho onde você tem que mudar de vida. Aquele cara que é cangaceiro, aquele cabra ruim, cangaceiro, que corta os outros na peixeira. Quando ele aceita Jesus, ele tem que largar a peixeira, tem que largar o bacamarte, né? Bacamarte. Como é que é o nome daquele que dá tiro lá, né? Comenta aí, né? Tem que largar a espingarda, tem que largar o facão e tem que se converter, né? Então, há uma mudança de vida, porque você precisa aqui, transformação. Aqui, ó, a ênfase, Jesus Cristo salva, cura e liberta. Então, essa ênfase na libertação. O que é a ênfase na libertação? Mudança de vida. Então, esse é o pentecostalismo. O crente da Assembleia de Deus era um crente que mudou de vida. Era um crente honesto. Lembra daquela época que você comprava e você, para comprar, só você falar que era pastor, você, irmão, você é pastor, pode levar aí a loja toda. É pastor, pode comprar. Aqui, talvez você, comenta aí, porque aqui no Rio de Janeiro isso não funciona mais, não. No Rio de Janeiro, São Paulo também conheço, não funciona mais, não. Se fala que é pastor, lá vem o 71, lá vem, Jesus, vai pagar lá e comprar. Crente no trabalho, né? Antigamente, essa época, quando alguém ia contratar, falava que era crente, falava assim, não, vamos contratar, fulano é bom, é crente, é um homem de Deus, né? Não, é uma pessoa correta. Hoje em dia, o crente, infelizmente, né, ele está visto com tantos maus testemunhos, temos visto aí, muitos patrões nem querem contratar mais crente, porque o crente tem fama de não gostar de trabalhar, tem fama de querer ficar cantando na hora do trabalho, querer fazer culto na hora do trabalho, quer sair mais cedo para ir para o culto, para a vigília, né, não gosta de fazer hora extra, não quer trabalhar final de semana. Então, cara, aí, não quero saber de crente, não. Mas naquela época, não. Naquela época, por quê? Porque para ser crente da Assembleia de Deus, meu irmão, tu tinha que... Ali o negócio era estreito. Por quê? Por causa desse autoritarismo, né? Que a gente já estudou aqui. Mas tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. Tem um lado bom. Qual é o lado bom? As pessoas, para ficar, era difícil. Para batizar, não era assim. Não batizava a gente de 12 anos, gente. 12 anos, 13 anos, o pessoal está dando tibum aí no batismo, né? 13, 14 anos. Naquela época, não. Você tinha que ser mais de maior para batizar. Tinha que passar por uma prova, tinha que passar por não sei o quê, tinha que passar por um curso. Não era assim, não. Hoje em dia, né, os pastores estão jogando lá, vamos lá. Estão batizando filho de crente. Isso é preocupante. Quando fala assim, a Assembleia de Deus é que mais cresce. Só que eles se esquecem que quando o censo vai perguntar à Assembleia de Deus, não está falando só das duas grandes denominações, não. Seja ADB e a Madureira, não. Existem milhares de igrejas da Assembleia de Deus hoje no Brasil. E aí, junta tudo e fala assim, não, a Assembleia de Deus é que mais cresce. Mas não é bem assim, não. Se você for olhar o número de igrejas que dizem que são Assembleia de Deus, mas não são nem de uma nem de outra, aí você vai ver que talvez não seja uma Madureira ou seja a DB que está crescendo, não. A gente tem que rever ver lá na estatística direitinho. Bom, então, o lado bom era que era realmente para você ficar nesse ambiente, um ambiente difícil, um ambiente complicado, um ambiente rústico, um ambiente de prova. O lado ruim é que havia... então,
havia abusos, né? Pessoas que eram assim expostas, essas coisas todas, muita gente sofreu, muita gente não ficou, muita gente não aguentou o tranco, né, de ser crente naquela época. Mas, de uma certa forma, o que a gente pode dizer? Deu certo. O evangelho foi pregado, o pentecostalismo se espalhou, e a gente não fala mais só de Assembleia de Deus. Quando fala pentecostalismo, fala das ramificações da Assembleia. Então, hoje não é só mais Assembleia, como eu falei para você, não é só mais Madureira nem CADB, você tem outros campos, outros ministérios, e tem outras Assembleias de Deus, e tem outras que nem são Assembleia de Deus, mas também são pentecostais. Então, o movimento pentecostal, ele deu certo, graças ao quê? Repetindo, mensagem simples: salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Manifestação do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. E transformação de vida, transformação de caráter. Se você não fez o curso com a gente, vem fazer o curso de professor Escola Bíblica Dominical, tá? Vai ser bênção aí para a sua vida. Estou feliz. Boa. Tudo isso não vai pro ar, irmão, porque depois da hora da edição, eu mesmo faço edição, eu vou cortando. Não, tira isso, tá muita papagaiada aí, tá muito saidinho, aí eu vou tirando, né? Então, mas hoje não tem edição, vai ficar tudo assim mesmo, quando não mexer mais não. Agora vamos para o neopentecostalismo. Neopentecostalismo. A palavra neo, pastor, significa novo, né? Novo pentecostalismo, novo pentecostalismo. Como é que é o caráter dele? Vem dos Estados Unidos, tá? 1970, tá? É um novo... eles são oriundos do pentecostalismo, mas não são pentecostais. Ou seja, não, para falar certo, né? Eles são pentecostais, mas é um novo modelo. Ele é diferente daquele pentecostalismo antigo que a gente viu. O Brasil não é mais o mesmo Brasil, lembrando disso, né? Eles começam nos Estados Unidos, depois ele vai vir para cá também. O Brasil não é mais aquele Brasilzão rural, não é mais aquele Brasilzão analfabeto, autoritário, pobre. Ele está pobre ainda, tá? Tem muitas dificuldades, não é lá essas coisas, mas não é mais aquele Brasil. Então é um outro momento, tá? Tá. Qual é a característica desse neopentecostalismo? Foco nos resultados. Ou seja, não tem mais esse negócio de você querer abrir uma igreja, ficar um tempão esperando para as pessoas se converter, ponto de pregação. E não, né? Ponto de pregação não que a gente fazia. Aí ficava lá na casa dos irmãos, 4, 5 pessoas, aí levava 3 anos para batizar um, mais 1 ano para batizar o outro. Não tem mais isso, não. Isso não está dando resultado. Agora é de manada. Vamos batizar é muito. Então tem que ter foco no resultado. Ponto de pregação, ar livre, essas coisas não dá certo. O negócio é a gente abrir a igreja para receber o povo. Imediatismo. Né? O que é o imediatismo? É foco no agora. Então, por exemplo, por isso que o ponto de pregação não vai dar certo. O ponto de pregação tem que esperar as pessoas entrar, se converter, ganhar uma família, ganhar uma alma, batizar, isso leva muito tempo. Deixa a igreja aberta 24 horas por dia e as pessoas vão lá, pedem oração, pagam um pastor lá bem mal, para ele ficar lá, um obreiro ou 2, ali para receber as ofertas, né? Centraliza o dinheiro todo e vamos lá. É isso que vai dar certo. E batiza todo mundo e não tem esse negócio de não esperar 3 meses para batizar, não. Batiza logo, todo mundo toma ceia. É foco dos resultados e é imediatismo. Ou seja, eu não estou esperando para amanhã, estou esperando para agora, vou fazer agora. Então, esse neopentecostalismo, né? Ele tem... Estou gostando desse negócio amarelinho, estou gostando ali, tá bonito no vídeo, não tá? Tá bonito no vídeo, estou gostando desse negócio amarelinho. Eu estou pintando de amarelo tudinho, né? Porque estou gostando mesmo desse negócio amarelinho aí. E eu vou pintar aqui, acho que de outra cor também, para ficar bem saidinho mesmo, para você entender, né? Para ficar bem saidinho. O pessoal está comentando que está bonito. Então, não sei se vai ficar bom agora, não. Esse Nel aqui ficou bom. Vamos lá. Nel para você ir. Ficou bom. Nel ficou bom. Vamos lá. Então, o neopentecostalismo. É como eu estava. Resultado. Imediatismo. Por que imediatismo? Aí começou a mensagem ser uma mensagem de que você precisa conquistar. A mensagem da prosperidade. A mensagem da prosperidade, né? É o quê? Você tem que ser próspero. Você tem que comer o melhor dessa terra. Deus te colocou na cabeça. Você não é cauda, você é cabeça. Você é líder. Você tem que estar por cima. Você não pode pegar emprestado, você que tem que emprestar.
você vai comer no melhor dessa terra, e para prosperidade, né? Você tem que ter, possuir, ou seja, você tem que ter. Se você não tem, é porque você não é abençoado. Se a marca da bênção é que você tem um carro zero, que você mora bem, então isso vai ser um evangelho que vai ter muito apelo nesse Brasil que está mudando, esse Brasil que está deixando de ser rural e quer ser moderno, porque isso é moderno. Então você agora, foco nos resultados, foco em prosperidade, você tem que prosperar. Não tem mais esse negócio aí do pastor não ser próspero, não. O pastor tem que ser próspero. Tá atrapalhando? Esse barulho está atrapalhando. Não tem mais esse negócio de não ser próspero. O pastor tem que ser próspero. Pastor de bicicleta? Pastor a pé, não. Pastor tem que ter um carrão. Pastor tem que ter um relógio legal, um Rolex. Né? Não existia Rolex, lógico. Mas tem que ter o quê? Tem que ter um carro legal, tem que ter uma casa legal, né? Prosperidade. Foco na saúde. Né? Foco na saúde também, ou seja, cura também. Tem o Ministério da Cura. Você não pode ser doente. Se você é doente, é porque Deus não está contigo, Deus não está na tua vida. Se Deus estivesse na tua vida, você não estava doente, né? Então, tem um foco na saúde. A marca de que você está bem é porque você está curado. E sucesso. Se você tem sucesso, então você é de Deus, né? Se você não está prosperando, porque tem alguma coisa na sua vida errada, tem algum pecado, tem alguma dificuldade, você tem que mudar, tem que ter mudança. Então, isso aqui é o imediatismo trazido pelo neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo está até aí nos dias de hoje. Como é que ele surgiu? Voltamos lá, nos Estados Unidos, tá? E lá, sempre nos Estados Unidos, a gente tem forte influência, né, dos americanos, né? Então, lá dos Estados Unidos vêm os expoentes, que são Kenyon, a gente vai ver isso na lição. Kenyon viveu de 1867 a 1948, né? Ele morre aqui, mas a mensagem dele vai ficar gravada. O que ele pregava, gente? Ele fazia uma mistura de metafísica cristã, uma ideia de pensamento positivo. O que é isso? Você pensa positivo. Quando você quer uma coisa, você pensa que aquilo vai acontecer. Então, o seu pensamento ele traz coisas boas, está em todo lugar, todas as ciências. Por isso que é uma metafísica cristã, porque ele vai roubar isso das outras denominações, das outras ciências, das outras religiões. Ele vai fazer meio que uma mistureba. Ele nunca fundou uma igreja, mas ele tinha essas ideias. E ele dizia que você tem que declarar a sua fé, uma fé declarada, né? Uma fé falada, ok? Você deve ter ouvido já alguém falar assim, declare, né? Declare em nome de Jesus que você não aceita isso na sua vida. Declare que você é um vencedor. Declare que o diabo perdeu. Declare. Uma ênfase na declaração, porque ele acreditava, né, que quando você declara isso no mundo físico, acontece no mundo espiritual. Olha aí como é que é isso aí, tá? Agora comenta aí. Você já ouviu alguém pregar isso, falar isso? Então, isso é sinal que o neopentecostalismo está aí até hoje. E é interessante vocês mostrar isso, porque o neopentecostalismo não é só uma denominação, as apostólicas, igrejas apostólicas e outras que vêm, Deus é amor, é universal do reino de Deus e outras que vêm depois aí, Sara Nossa Terra, enfim, neopentecostais tem um monte que vem depois, mas não é só elas, não. Muitas vezes, dentro da própria Assembleia de Deus, você vê pessoas que não são pentecostais, mas têm práticas neopentecostais. Ele é um pastor pentecostal, mas ele, na hora de pregar, você vê, opa, isso aí é neopentecostal, isso aí está muito focado nos bens, nas coisas materiais. O segundo promissor aí é o Reagan, né? Esse aqui é muito famoso, tá? Ele viveu de 1917 a 2003, o Reagan, e ele tem uma palavra revelada, ele cria na palavra revelada, ou seja, ele dizia, as suas palavras têm poder, né? Sua palavra tem poder, então aquilo que você fala acontece. Aquilo que você fala vai acontecer. Palavra revelada. Ele não tinha muito estudo bíblico. Ele vai criar o seminário Rema, Betel Rema, onde tinha a palavra que dava... Deus revelava ele uma palavra e ele falava aquela palavra e, baseado naquela palavra, ele fazia os trabalhos, tá? E também, nesse mundo, ele vai trazer agora a teologia da prosperidade. Ou seja, Deus está ao nosso favor. Nós temos que usar a palavra de Deus para prosperar nessa vida. Temos que declarar. Ele vai juntar o declare lá do Kenyon com o que ele vai trazer em palavra revelada, ele vai dizer, declare isso, declare aquilo,
a cura, decreto isso, eu declaro, decreto, e ele vai fazendo essa salada, e vai trazendo a teologia de prosperidade, e vai mostrando que se você não é uma pessoa próspera, você não é uma pessoa abençoada. E qual é o problema disso, gente? Qual é o problema disso? O problema disso, gente, é que esquece que o fato de você ser uma pessoa rica não quer dizer que você é uma pessoa abençoada. O fato de você ser uma pessoa próspera não quer dizer que você é uma pessoa abençoada. Porque prosperidade não é riqueza, gente. Prosperidade não é ter um carro do ano, não é morar na beira da praia. Prosperidade é ser feliz. Prosperidade é ter Jesus. Prosperidade não está relacionado com quanto você ganha, e sim com quanto você gasta. Tem muita gente que ganha 10, 15, 20 mil e vive enrolado, vive dando dinheiro emprestado. Tem gente que ganha salário mínimo e sobra dinheiro. Amém? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você é dizimista, se você é fiel, se você honra a Deus, Deus não está preocupado em te dar grandes salários. Deus está preocupado em que você seja próspero. A prosperidade não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens materiais. Então, eles estão imbuídos dessa ideia bem material. Né? A prosperidade é isso, é bem material. É você ter, você usufruir. A igreja parou de ser para ter. Né? Parou de ser crente, parou de ser verdadeiro, parou de ser honesto, agora é ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que alcançar, eu tenho que ter. E as mensagens vão ser mensagens rema. Você vai ter o melhor dessa terra, você vai alcançar, você vai vencer, Deus vai colocar você no centro, Deus vai colocar você para ser abençoado, as pessoas vão ter que ver você, você vai estar no centro das atenções, a bênção está sobre você, e aí vai. E a irmã Rosália falou, até hoje tem gente pregando isso, tem mesmo. Então, você não pensa que a teologia da prosperidade está só fora, não. Dentro da própria Assembleia de Deus tem muitos pastores que comungam da teologia da prosperidade. Quando fala assim, ó, se você não der dízimo, você não vai ser abençoado, que Deus te abençoa por causa do dízimo, né? Isso também é a teologia da prosperidade. A ideia de troca, você dá aqui para receber. Não, dízimo é uma questão lá que você tem que dar, se você não der o dízimo, você não é abençoado. Isso também faz parte da teologia da prosperidade. Porque antigamente, o que acontecia? Você dava dízimo porque você era abençoado. Agora você dá dízimo para ser abençoado. Você dá dízimo para crescer, você dá dízimo para o pastor te ver, você dá dízimo para você alcançar. Né? Tem muita gente que é pastor hoje só porque tem um bom dízimo. Dirige igreja porque tem um bom dízimo, mas não tem chamada. Então, isso também é a marca da teologia da prosperidade que está aí até os dias de hoje. Mesmo dentro da Assembleia de Deus, nós não estamos livres de termos aí no nosso meio, né, mensagens, hinos que trazem essa versão da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo. Não são só apenas os outros. Nós temos que olhar para nós mesmos e ver se a gente não está fazendo essas orações do eu quero, do eu busco, do eu sei, do eu posso, né? Eu vou conquistar, né? E tudo isso está aí presente, meu irmão. Agora, nós estamos vivendo, aí você não está na revista, isso aqui só tem aqui, não vai encontrar em lugar nenhum. O pós-neopentecostal. Nós estamos vivendo agora outros tempos, irmão. Nós estamos vivendo o pós-neopentecostal. O que é o pós-neopentecostal, irmãos? O que é o pós-neopentecostal? Depois daquele movimento, hoje, não, o neopentecostal está aí, ó, todo lugar. Agora está surgindo um novo movimento, que é o pós-neopentecostal. Ainda não existe um nome, né? Bem estabelecido. Alguns dizem que o pentecostalismo foi a primeira onda, os neopentecostais foi a segunda onda, e nós estamos vivendo agora a terceira onda pentecostalista. O que ela tem, tá? Marketing. Hoje é marketing. A igreja hoje é marketing. Ela tem um forte apelo na mídia, né? Tem que ter um Instagram, tem que ter um YouTube, tem que ter lá as cores certas, tem que ter um apelo chamativo, marketing. Vem para cá, que nós somos felizes, vem para cá, que Deus vai te curar, vem para cá, não sei o quê. O marketing forte. Sempre teve marketing, tá? Desde o começo lá sempre teve marketing, né? Vem, Jesus Cristo salva, cura e liberta, é um marketing, né? Vem, Deus tem uma bênção para você, também é uma forma de marketing. O marketing sempre esteve presente, mas só que agora o marketing ele é mais profissional. O marketing agora ele vai usar psicologia profunda para poder trazer essas pessoas. Por exemplo, né? Na música, as músicas elas são voltadas para te comover.
São músicas com tons voltados para poder fazer com que a pessoa chore. Então, todo mundo fica chorando. Oh, meu Deus do céu! Né? Aquelas músicas sentimentais. As pregações são pregações assim sentimentais. É marketing para tocar o seu emocional. Vamos escrever aqui, emocional. Tá? Emocional, as emoções que estão agora inflorando, que estão mandando nessa neopentecostalismo. Então, aquela mensagem faz você chorar, todo mundo, não sei o quê. Aquela música de fundo, tchan, tchan, no pad, né? Aí, tem que perdoar Deus. Até chegou a esse ponto, né? Vocês sabem que, vocês não sabem também, deixa para lá. Bom, enfim, os neopentecostais, o marketing, né? Jogada de marketing, as músicas também. Aí vem nesse marketing, na emoção, tá as igrejas pretas, né? As igrejas pretas, para dizer, né? Para dizer o quê? Para as pessoas ficarem focadas, para ninguém ver o outro chorando, para ninguém ficar constrangido, bota tudo preto, esconde, apaga a luz, né? Fica tudo luz neon lá e todo mundo chorando lá. Marketing que está aí hoje, as church, né? Que está aí, está colocado. Essas são as pós-neopentecostais. Segunda característica dela, teologia do domínio. O que é isso? Eles querem dominar o mundo. Eles não estão preocupados com uma outra igreja. Enquanto a Assembleia de Deus aqui, ela não estava preocupada em política, não estava preocupada em agir. Tanto isso é até um problema, né? Porque ela não construiu escola, ela não construiu orfanato. A maioria, tá? Pode ser que você fale para mim que tem uma Assembleia de Deus que você conhece que construiu. Glória a Deus, mas da grande maioria dela não tinha essa preocupação social. Era como se eles pregassem assim, ó, vamos salvar a alma. Não queremos saber do corpo, vamos salvar a alma. Quero levar o maior número de almas para o céu. Né? Não importa que ele vai comer, se ele vai beber, se ele vai vestir, se é um analfabeto. O evangelho não tinha... A preocupação dos pentecostais não era terrena. Não era melhorar a vida dos membros, não era melhorar a vida, porque eles falavam, não, isso aqui vai ficar tudo por aqui mesmo, Jesus vai voltar. Os neopentecostais vão falar assim, não, vamos melhorar a vida dos membros, sim. Eles têm que crescer, têm que estudar, têm que dizimar, têm que ofertar. Esses aqui já vai mais além. Né? Os neopentecostais e os pós-pentecostais, eles vão falar assim, não, a gente não vai só melhorar, mas a gente vai influenciar. E aí eles vão entrar na política, eles vão criar partido, eles vão criar escolas, eles vão dominar mesmo a ideia de teologia do domínio e também vão perseguir todos aqueles que não são evangélicos. Ou seja, né, é uma guerra do bem contra o mal. Não, se eu sou de Deus, aquele só pode ser do mal. Se eu sou do bem, o outro só pode ser do mal. Se eu sou de Deus, o outro só pode ser do demônio. E aí perseguem as religiões de matriz africana, perseguem os católicos, perseguem todo mundo que não for cristão. E aqui, que eu cheguei aquela uma vez, eu falei, aquele que era perseguido, né, no tempo do pentecostalismo, né, ele passa agora a perseguir, né? Ele passa agora a perseguir. Esse aí, o neopentecostal, pós-neopentecostal, está por aí. Na Assembleia de Deus ainda não é assim, eu acredito, né? Então, vem a teologia do domínio. O que é a teologia do domínio? Dominar tudo, dominar tudo. Eles estão querendo dominar tudo, influenciar, quer criar uma nação cristã. E aí a gente vê essa teologia do domínio aqui, que a gente fala assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quem dera que todo mundo fosse crente. Quem dera que todo mundo fosse cristão. O Brasil tem que se converter. Isso, irmão, não vai acontecer nunca. Já expliquei aqui. Isso é teologia do domínio. Quer que todo mundo seja crente. Quer forçar as pessoas a serem cristãs. Isso é um fundamentalismo religioso. A gente está vivendo, é como se fosse o Talibã, e querendo forçar. Daqui a pouco a gente está vivendo um Talibã. Igual um Talibã, né, que eles querem forçar as pessoas a usar burca, forçar as pessoas a ler o Corão, forçar as pessoas a fazer. Nós estamos daqui a pouco igualzinho. Temos que ter cuidado com isso, que está aí, está presente. Teologia do domínio está aí. Aí eles querem dominar o quê? Política, sociedade e economia. Porque, como não é em qualquer lugar, eles têm dinheiro. Né? Essas igrejas não vão para as favelas. Os pós-neopentecostais não estão nas favelas. Por quê? Porque são as mega-igrejas, são as church, as mega-igrejas. Não é qualquer igrejinha, não é Assembleia de Deus, não é pentecostal, não. Porque pentecostal para eles é povinho. Pentecostal para eles não é nada, é analfabeto, é pessoa emotiva. Aqui eles estão pensando nas grandes capitais, nas grandes megas igrejas, tá? Grandes igrejas. Não vou falar nome, não, isso aí, você que vai pesquisar, e aí, se quiser saber mais sobre isso. Então, aí, gravam CD, gravam música, CD não existe mais, gravam música e tal, e pregações e tal, mas são mega igrejas, church, mega igreja, mega church, né? Esse aí, teologia do domínio. Então, aí, coach, são coach, o pastor deixou de ser pastor, ele passou a ser um coach.
Ele vai te ensinar 7 passos para crescer, 7 passos para ter vitória, 3 passos para ter sucesso na vida, né? 2 coisas que você precisa fazer para vencer. Ele pega um pouco da teologia da prosperidade, pega um pouco da chama pentecostal e joga hoje na psicologia como coach. O coach. Então, qual é o problema do pós-neopentecostal? Como o neopentecostal não tem um apelo para a mudança de vida, não tem um apelo aqui, para isso aqui que a gente falou, libertação, né? Vem a mim, né? Como estás e fique como estás, né? Do jeito que você está, eu quero teu dinheiro, vem para cá, dizima aqui que é tudo certo. Então, esse coach aqui vai ensinar você a ter sucesso. A igreja passou a ser utilitarista, ela está ali só para ajudar as pessoas a obterem o sucesso. Olha que coisa, hein? E último ponto, influência americana, elas vêm da América. Então, se você gosta do Hilson, já cantou, com certeza cantou Oceano, né? Aquela música nunca acaba, nunca tem fim, fica repetindo toda vez a mesma coisa. Aquilo é um mantra para deixar as pessoas, né? Tudo dominado, né? E é isso aí, não tem mudança de vida, chora, 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 sai dali, vai para o bar, chora, 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 sai dali, vai para o motel, chora, 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 ninguém cuida de ninguém, pastor não vê nada, que não tem nada a ver com a vida das pessoas. E aí, quando você entra nesse ambiente, vem todos esses escândalos que a gente vê. Pastor fez isso, pastor pedófilo, pastor não sei o quê, pastor pegou o membro pegou o pastor, se bateram, se mataram, transaram, fizeram tudo que não presta. Aonde? Não é só na Assembleia de Deus, não. Também acontece caso por outro, mas muito mais nessas aqui, nas pós-neopentecostais. Nós, historiadores, estamos tentando entender esse movimento aí, né? Como é que a gente vai viver aí nesse mundo aí. A revista, né, ela comenta para mim se você já conhecia a pós-neopentecostal, né? Aqui a gente tem que agregar, o canal traz para agregar, para você crescer, então tem que fazer mais, tem que ser o mais conteúdo que a gente puder possível. Bom, a revista não vai chegar até aqui, ela só vai chegar até os neopentecostais, mas eu me senti na obrigação de falar de tudo, e aí trazer também o pós-neopentecostal. Tá pronto? Tá prontinho? Deixa eu ver os comentários para a gente ir para a revista. A Alice Vilar falou, eu nunca estou ouvindo hoje. Olha que legal. Bacana, hein? Rosália Nazário perguntou, pastor, não edita, não. Por favor, sua espontaneidade é diferencial. Opa, que feliz. Ó. Cadê a direção? Amo quando ela interfere. A direção está aí do lado, ainda não está interferindo em nada hoje. Está se tratando, né? Quero que vocês orem por ela, né? Para Deus te abençoar, acabar os tratamentos, né? Fazendo químio, mas cremos na vitória, né? Orar pela direção, né? Sem direção não somos nada. A RGNDPM falou, todo dia venho dar uma pescada aqui. Vem sim, irmão, Deus abençoe. Queridos irmãos, não esqueça de deixar seu glória. Vamos apoiar o canal. Isso apoia muito. Quando você cria um clipezinho, porque isso vai me ajudar. Compartilha com a igreja aí os clipes, né? E aí a pessoa pode não ver o vídeo todo, mas vendo o clipe, ele vai ser direcionado depois para o vídeo todo. Vamos agora, ficou fácil, né? Tem gente que fala assim, depois que a gente vê essa parte, não precisa mais ver nada. Não precisa assim. Fica comigo, que olha que bacana que eu preparei para vocês. Ó. Olha aí, ó. Ao vivo aí. Ao vivo, uma maior luta para entrar esse vídeo aqui hoje. Você não sabe o que aconteceu hoje para a gente fazer esse vídeo, mas nós estamos aí na luta aí. Deus abençoe. Se não for com trabalho, não é boa semente, né? Lição 10, o movimento pentecostal não é pentecostal. Ponto 1, os alicerces do movimento pentecostal. Gente, estamos com quanto tempo de live? Eu nem sei quanto tempo que a gente está falando aqui. Deixa eu ver aqui, vou parar aqui para a gente ver quantas. Tem 21 pessoas aqui com a gente. Ô, Glória! Deixa eu ver aqui quanto tempo, né? A gente está de live aí. Não caiu a live não, né? Cai não, live, cai não. Meu Deus. 1h11 já, gente. Eita! Vamos lá. 1h11 de live. Os alicerces do movimento pentecostal, né? Aí, eu separei 3 pontos aqui importantes. Ele vai falar assim, ó. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos. Aí eu botei primeiro alicerce. Gostou aqui do meu pilar aqui, ó? Meu alicerce, doutrina. Então, o movimento pentecostal tinha doutrina. Aqui, ó, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aí eu botei aqui, ó, segundo, a comunhão. Entre os ensinamentos dos apóstolos, podemos ver a preocupação com os mestres. Depois, os falsos mestres, Romanos 16, 17, 18. Essa é uma preocupação muito do movimento pentecostal, né? Cuidado. Por quê? No falso ensino.
cuidado com o joio. Eles tinham essa preocupação. Tinha todo aquele erro, tinha autoritarismo, tinha confusão de doutrina com costume, tinha, mas os pastores, eles eram zelosos. Os pastores cuidavam, os pastores davam a vida pelas suas ovelhas mesmo. Tanto é que, nesse momento, nem salário tinha, não tinha prebenda, não tinha ajuda, não tinha nada. O pastor tinha que trabalhar, não tinha recurso financeiro. Em parte, isso foi bom, mas em parte também foi ruim. Por quê? Porque criou um hábito na igreja de que a igreja não tinha que ajudar os pastores, não tinha que... E muitos pastores morreram pobres, muitos. Alguém fala isso, ali que era bom, o pastor não ganhava. Não, não é isso não. Porque, acontece, muitos pastores morreram pobres, mas a família deles, todas, são muito entristecidas com a igreja. Porque eles dizem, meu pai morreu, a igreja não ajudou. Meu pai morreu, a igreja não cuidou. Meu pai morreu, a minha mãe ficou viúva e não tinha nem plano de saúde. Não tinha nem onde sepultar. Infelizmente, aconteceu isso. Por quê? A Assembleia de Deus estava se estabelecendo, em muitos lugares não tinha apoio, mas esses homens, eles davam a vida mesmo. Eles não estavam preocupados com recurso financeiro. Eles não eram neopentecostais, nem pós-neopentecostais. Eles eram pentecostais mesmo. E tinham um cuidado muito grande com isso. A ênfase na importância do dom espiritual na edificação da igreja. O texto bíblico enfatiza a participação de cada crente na unidade do crescimento e no cuidado do corpo de Cristo. Portanto, o movimento pentecostal clássico se alicerça nesses fundamentos. 1.2, o movimento pentecostal nasceu na comunhão. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão entre os irmãos. Então, isso é muito importante. O Espírito Santo, gente, presta atenção. Resumindo isso aqui, ó, o Espírito Santo ele vai trazer isso. O movimento pentecostal, que aconteceu na Rua Azusa, veio trazer comunhão, veio trazer conhecimento da palavra, doutrina, e veio trazer oração. Isso que é fundamental. O pentecostalismo é unidade. Pentecostalismo, a chama do pentecostalismo é a unidade, é o junto, é comer junto, é compartilhar. Isso que é ser pentecostal. É por isso que nas comunidades mais carentes é que tem um apelo maior, diferente das mega igrejas, das church, das pós-neopentecostais que estão aonde? Né? No Recreio, estão na Camboriú, estão na Barra, né? Estão nas grandes megalópolis ali, com pessoas ricas, inclusive muitos ricas, né? com área VIP e tudo. Os pentecostais estão na favela, estão de pé descalço, estão no barraco, estão ali cuidando das pessoas. Eu sou pentecostal, louvo a Deus porque eu sou pentecostal. E embora eu seja conhecido no mundo secular, as pessoas não tenham vergonha nenhuma de dizer que eu creio no pentecostalismo, no fogo do Espírito Santo, que eu falo em língua, porque eu sei que é o poder do Espírito Santo que nos leva a essa comunidade carente a superar os seus desafios. Mas a base disso é justamente isso, é a comunhão, tá? Alicerçado na comunhão. Na história da igreja primitiva, vemos fortes traços de comunhão verdadeira. E aí o autor para falar de comunhão, ele vai beber lá de Atos, capítulo de número 2, 42, aonde esses irmãos estão unidos nisso, né? E comiam juntos em oração, na doutrina e com singeleza de coração. Então, comer é muito importante. Comer junto. Compartilhar, né? Vamos começar a escrever aqui, ó. Comunhão é compartilhar, compartilhar. Olha aí que bonito, né? Compartilhar. O que significa compartilhar? A palavra compartilhar vem de companheiro. Companheiro é aquele que traz o pão, aquele que traz pão, aquele que tem pão, né? Companes, companheiro. Então, quem é aquele amigo seu é aquele que traz o pão e compartilha o pão com você. A igreja, o pentecostalismo, ele nasce nisso. Os irmãos eram pobres, mas eram receptivos. Os irmãos eram pobres, mas eram calorosos, eram amorosos, eram gentis, né? Por tudo que a gente está vendo. Mesmo no ambiente de autoritarismo, eles tinham essa comunidade, né? E isso é o que o fogo do Espírito Santo faz. O Espírito Santo não vem para dividir, não vem para trazer dissensão, não vem para trazer desunião. O Espírito Santo vem para trazer amor, o Espírito Santo vem para trazer, converter os nossos corações uns aos outros. 1.3. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na oração. A igreja que esqueceu de orar, né? Mas essa igreja é a igreja que orava. Era a igreja que vem lá do movimento de santidade, que passou pela Rua Azusa, que era uma igreja que orava. Esses homens oravam, porque as dificuldades eram grandes. Eu já mostrei dificuldades na primeira parte da aula, né? Então, para superar o analfabetismo, a ruralidade, as doenças, tudo, a falta de equipamentos tecnológicos, a falta de recursos, a falta de dinheiro, oração.
Então, era um povo que orava, né? As consagrações começavam 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã já tinha gente já fazendo aí a sua consagração, já ali orando, né? Depois passou para 6, passou para 7. Hoje em dia tem lugar que nem tem mais, mas antigamente era assim, tinha a vigília. A vigília hoje é o quê? A vigília é cantoria, atrás de 10 pregadores, 20 cantoras, cada um canta um pouquinho e vai embora para outra igreja, cada um prega um pouquinho, 15 minutos. Naquela época não tinha pregador, não tinha cantor, não. Era o joelho no chão, dobrava o joelho e podia dormir, acordar no outro dia. Aí tinha, parava para ter aquele cafezinho, né? Tem aquele cafezinho, comenta aí se ainda tem vigília na tua igreja aí, ó. Aí parava para ter cafezinho, aí depois ia de novo até 6 horas da manhã, aí terminava com café para todo mundo e ia embora. Isso era vigília, mas saía de lá radiante o poder de Deus. Aí já andava quilômetros para chegar numa vigília. Hoje em dia, não tem mais vigília. Quando tem, é meia vigília. E olha aí, o crente nem vai. Mas, então, a oração é fundamental. Quer saber por que o pentecostalismo cresceu? Por causa da oração. Esses são os 3 pilares: doutrina, comunhão e oração. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória, faz o curso aí, ó, o link está aqui embaixo. Curso de professores para Assembleia professores, curso de superintendente, é o cansaço, né? Curso de superintendente, curso aí EAD. Também, se você quiser deixar um Pix aí, faz um Pix aí, tem um 96517-2154, o telefone da bênção, onde você vai entrar em contato comigo, chamar para tomar um café, um açaí, uma granola, e também deixar um Pix também, né? Vai ajudar a consertar logo esse computador aí. Bom, 2, as marcas do pentecostalismo clássico. Quais eram as marcas, gente? Um movimento que não desiste de proclamar as boas novas, né? Olha aí, aquela mensagem simples que eu falei para vocês. Os missionários, fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Navi, ensinaram sobre a importância de proclamar a salvação. Eu já falei sobre isso, né? 2.2, a constante busca pelo Espírito Santo. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então, era a ênfase, né? A busca do Espírito Santo, está buscando o Espírito Santo. O falar em línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, né? Aconteceu depois que alguns irmãos, sob o poder do Espírito Santo, começaram a falar em língua. A gente viu isso já na aula passada. E o 2.3, um movimento que não desiste de ensinar as Sagradas Escrituras. Então, existia isso. E aqui, um ponto importante que eu quero comentar com vocês sobre o credo da Cronamade. Você sabia que a Assembleia de Deus de Madureira tem um estatuto? Então, olha só, a vertente teológica do pentecostalismo clássico adota o modelo mais confessional, um código doutrinário. Vide o código credo da Cronamade, publicado mensalmente no jornal Semeador. Então, você vai ter esse trabalho aí, pega os seus alunos e vamos lá, vamos pesquisar. Saber que no jornal Semeador, se você não sabe, sempre traz ali as convenções. O que são as convenções? Isso é desde lá do pentecostalismo, desde os anos 30, tá? Tinha as convenções, nas convenções se reúnem. Nas convenções, os pastores discutem os temas doutrinários. O que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado, o que vai comprar, o que não vai comprar, quem é excluído, quem é de comunhão. Tudo isso é na convenção. E também explica, né, o que a gente pode fazer, qual é o nosso credo, né? Creio em Jesus Cristo, creio que Ele é o Filho de Deus, creio em Deus, nosso Pai, creio no batismo com o Espírito Santo. Esse é o credo, creio, né? Que vem lá dos pais apostólicos, dos primeiros concílios. Nós temos um credo, você conhece? Se o aluno conhece, então, o dever de casa é entrar na internet depois do vídeo e dar busca e procurar saber, até para você saber como é que você pode ser disciplinado, pode disciplinar, não pode disciplinar. Hoje em dia as coisas não é mais igual antigamente, 1900 bolinha, que o pastor decidia tudo da cabeça dele. Hoje em dia tem um credo, tem um estatuto da Assembleia de Deus. Você conhece o estatuto? Dever de casa, olha aí, tá vendo? Crescimento, ó. Isso, agora você, com certeza, deve chegar ao Jornal Semeador aí. Se não chega, procure saber o Jornal Semeador, que é onde a Cronamade, né, o Ministério de Madureira, ele dissemina os acontecimentos, os eventos, tanto de São Paulo, como também de Brasília, e também do Rio de Janeiro, todas as regiões. Ali tem todos os espaços ali. Nas primeiras décadas, a Assembleia de Deus era considerada equivocadamente um movimento sem fundamentação teológica. Contudo, a Assembleia de Deus crê e ensina que todas as experiências espirituais devem passar pelo crivo da Bíblia. Vinde a ênfase dada aos cultos de ensino na escola bíblica dominical. Então, essa é a crítica que quem faz essa crítica são os sensacionistas, né? A Batista, a Presbiteriana, fala, esses caras são pentecostais, não querem saber de nada, eles não gostam de ensino, não. Pelo contrário, vê lá se eles têm assembleia, se eles têm escola bíblica. Nós temos escola bíblica. Temos culto de ensino, né? Que aqui é culto de ensino, tem lugar que é culto de doutrina. Então, isso é uma mentira. Eles pegaram esse nome aí e fecharam assim na Assembleia de Deus, no pentecostal, como se ele fosse preguiçoso, ele não gosta de estudar, ele acha que tudo é o Espírito Santo, mas não é verdade. Cada vez mais nós temos visto pentecostais mais conscientes,
que estudam a palavra, que entendem que a palavra não está separada do espírito, que o conhecimento não apaga a parte espiritual, que ambos se complementam e caminham juntos, tá? Então, ele está dizendo isso justamente, que a Assembleia de Deus ela foi criticada muito por isso, mas, na verdade, é porque as pessoas não conhecem a Assembleia de Deus, porque ela tem um apego para o conhecimento e para a palavra. A prova disso é esse canal, os outros canais, e você que está nos assistindo aqui agora, um vídeo de 1 hora e pouca, mas você está ligadinho. Por quê? Porque você quer conhecer a palavra, você quer estudar, você quer melhorar, você quer oferecer coisas melhores para o seu público. Porque estudamos as Escrituras e cremos nela como sendo a palavra de Deus, para nós, hoje, é que pregamos e ensinamos sobre o batismo com o Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Afinal, a igreja continua a cumprir a missão de evangelizar e a necessitar de contínua evangelização. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. 3. Aí tá, no 2 eu desenhei, né, as marcas do pentecostalismo, a Bíblia, a palavra, né, o ensino, né, e o Brasil. O pentecostalismo se espalhou pelo Brasil. 3. O neopentecostalismo. Aqui, as inovações do neopentecostalismo. Ele vai explicando, né, que o apóstolo Paulo ele vai falar, cuidado com esse povo, Colossenses 2,18. Alguns estudiosos identificam o surgimento do neopentecostal a partir dos anos 70, vindo de dissidentes e dominações surgidas a partir dos anos 50 da própria Assembleia de Deus. Entre os neopentecostais, há aqueles que argumentam a necessidade de contextualizar a mensagem e torná-la mais atraente, mais moderna, né? Então, aqui ele declara aquelas coisas todas. Nesse esforço, desprezam a ênfase nas escrituras, na chamada de Deus e arrependimento à fé cristocêntrica, ensinando a fé nominal, superficial, utilitária e pragmática. Vamos lá, fé nominal é aquela declare, né? Declare, declare. É interessante aqui, eu não falei, mas isso aqui é importante aqui. Aqui, deixa eu escrever para você poder ver aí, legal. Aqui é declare, né? Declare isso, declare aquilo. Aqui é receba. É diferente aqui, receba, receba, né? Os neopentecostais, galera, declare. Agora estamos no receba isso, receba aquilo, ou seja, o crente vai para a igreja só para receber, receber, receber. Não se esquece que ele tem que dar, né? O neopentecostalismo aqui, ó. Então, como eu estava falando aqui para vocês, temos que ter um alerta, né? Um alerta para isso. Que é o alerta aqui, ó. A fé deles é uma fé nominal, ou seja, é uma fé apenas de nome, é uma fé superficial. Por que é superficial? Porque você receber as bênçãos não é, por exemplo, quem tem mais fé? Quem é curado ou quem serve a Deus mesmo estando doente? Quem tem mais fé? Quem pede a Deus uma casa top, uma mansão, ou quem serve a Deus mesmo pedindo uma casa top, uma mansão e vivendo num barraco? Quem tem mais fé? A fé não está baseada em coisas humanas. A fé ela está solidificada em Cristo. Deus não é nosso. A fé ela é importante porque ela não é superficial, porque, ou seja, ela não é colocada em coisas passageiras. Tem um cachorro latindo. Ela não é baseada em coisas passageiras, mas em coisas eternas. Então, a nossa fé ela não pode ser superficial, ou seja, se Deus me der, estou bem. Deus tem que me dar. Eu vou declarar que vai acontecer. Não, é declarar que, apesar da luta, Deus está conosco. Eu não preciso sentir Deus para saber que Deus está comigo. Eu não preciso de um carro do ano para saber que eu sou abençoado. Eu sou abençoado independente das coisas materiais. Então, a nossa fé não é uma fé superficial. A fé desses aqui é uma fé superficial. É uma fé nas coisas e não no doador das coisas. Utilitária, o que é utilitária? Ou seja, é para você receber algo. Então, se você tiver fé, você recebe. Se você tiver fé, vai comer o melhor dessa terra. Se você tiver fé, vai ser cabeça e não cauda. Ou seja, eu uso a fé para receber utilitarismo, até quando me convém. Mas a verdadeira fé não é para você receber. A verdadeira fé é para você viver. Viver uma vida de fé, viver uma vida de oração, viver uma vida de fidelidade, mesmo não tendo as coisas materiais, mesmo não sendo privado de muitas coisas na vida, mas você mantém a sua fé, porque a sua fé está em Cristo. Ok? Então, nossa fé não pode ser como a fé deles, utilitária e pragmática, ou seja, faz o que dá certo.
Então, se está enchendo a igreja, eu não pecar contra falar com pecado, então não falar do pecado, não. Se dá certo a gente pintar de preto, vamos pintar de preto. Se dá certo pintar de amarelo, amanhã você usa uma igreja amarela. Tá bombando as igrejas amarelas, todo mundo pinta de amarelo. Isso é pragmatismo. A gente faz o que é melhor, mais fácil. A gente faz o que dá certo. Mas só que a gente não foi chamado para fazer nem o mais fácil, nem o que dá certo. Nós fomos chamados para fazer o correto diante de Deus, que é para ser feito, para pagar o preço e fazer a mudança. Podemos contextualizar, mas sem contaminar, sem comprometer a essência da mensagem do Evangelho de Cristo. Ou seja, nós podemos trazer muitas coisas boas do neopentecostalismo, ele até tem coisas boas, né? A ideia de que realmente você tem coisas que você tem que tomar posse pela fé, é verdade. Que você tem que declarar também, é verdade, certa parte é verdade. Você tem que tomar isso como fé, confessar aquilo e crer no sobrenatural, e a palavra tem poder. Isso é verdade. Porém, não é só isso. Precisa mais do que isso. Precisa ter uma fé mais viva, uma fé mais do que se declarar. Uma fé que me leve a suportar as atribulações da vida, a vencer os obstáculos da vida, a adoração a Deus, né? Independente do que ele faz, mas sim pelo que ele é. Os nossos olhos não estão nas mãos de Cristo. Nossos olhos estão nos olhos de Cristo. Aliás, os nossos olhos estão nos pés de Cristo. Amém? E não nas mãos. Porque os olhos nas mãos, estou esperando para ver o que ele vai me dar. Os olhos nos olhos significa que eu sou igual a ele. Mas os olhos nos pés significa que eu me prostro em adoração ao Eterno. Porque somente dele e para ele é toda a glória. Aleluia. Sinta a presença de Deus. Você que está comigo até agora, Deus te abençoe. 3.2, a pluralidade neopentecostal. A pluralidade da liturgia neopentecostal tem sido algo constante de estudo. Essa corrente teológica recorre a promessas, né? Deus vive a promessa, o sonho de Deus, né? O sonho de Deus vai morrer. Quem tem promessa de Deus não morre, né? Deus tem uma promessa para você, é tudo aquela história, né? Só tem promessa, só tem bênção, não tem nada ruim, só coisa boa. E discursos mágicos para a resolução de problemas diversos, como relacionados à vida financeira e à saúde. Então, se você não dizima, você não é abençoado. Dá 10 que você recebe 100, dá 100 que você recebe 1.000, dá 1.000 que você recebe 10.000. Então, tem muito isso. Aqui nós temos aqui uma coisa que vai funcionar aqui: água santa, água benta, água do Jordão, óleo das oliveiras, seja o que for, a meia ungida lá do apóstolo não sei de onde, tudo isso aí está acontecendo aí. 3.3, as fontes do neopentecostalismo. Muitos ensinamentos e práticas neopentecostais vêm de movimentos seguidos, aí ele vai falar do William Kenyon e do Kenneth Erwin Hagin. Esses pregadores foram inspiração ideológica de movimentos americanos que, por sua vez, influenciaram os movimentos neopentecostais, que a gente fez aquela lista, né? Você que é membro do canal, você recebeu uma lista de todas as igrejas que recebem, que vieram para o Brasil, né? Se você quiser ser apoiador do canal, você vai ter conteúdo exclusivo. Agora que eu estou lembrando de falar, mas você que já me segue, seja apoiador, vai ter todos esses esquemas aqui para você estudar. Se você quiser vídeo, aí você tem que ser membro do canal Boa Semente, tá? E se você quiser plano de aula, você gratuito, 96517-2154, você pode também receber, que é produzido pela equipe Boa Semente. Então, o Kenyon e Hagin foram os primeiros a difundir os ensinamentos que mais tarde ficariam conhecidos no Brasil como a teologia da prosperidade. A Cláudio Nunes Andrade diz o seguinte: o neopentecostalismo foi recebido como a esperada alternativa dos evangélicos, que, apesar de não se sentirem bem das denominações históricas, achavam-se pouco à vontade no pentecostalismo clássico. Embora não empreste tanta ênfase ao batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, o neopentecostalismo faz questão de dinamizar sua liturgia. Na década de 90, grande parte dos seus pregadores começavam a incluir em suas mensagens elementos de teologia da prosperidade, confissão positiva e triunfalismo, né? Ou seja, vitória, você é bênção, né? Agora é só vitória e por aí vai. Doutrinas estas rechaçadas energicamente pelo pentecostalismo bíblico e ortodoxo, ou seja, aqueles que nossos pais pregaram nos anos 30 aqui, no comecinho da Assembleia de Deus. Conclusão! Os cristãos devem perseverar no ensino das Escrituras e em se manterem cheios do Espírito Santo,
tanto para a edificação da igreja quanto para conservar as características do movimento pentecostal do início do século XX. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Por isso, precisamos cultivar uma vida e de viver em santificação. Aí, a gente está chegando aí no final. Que bom, estou muito feliz, né, com vocês aqui, ó. Ó, maravilha. Olha, a irmã falou que essa lição será no dia 9/3, a Lede falou amém. Patrícia Queiroga falou vai ser uma aula polêmica. Eita, vai ser uma aula polêmica, irmão. Eita, glória. Tem muita gente aí do neopentecostal aí. Bom, a gente vai ficando, então, por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que é muito importante. Se você for membro do canal, como eu disse no começo, como eu esqueci, vai ter vídeo. É vídeo, tem uma playlist só para você, dos vídeos que a gente produz. Se você for apoiador do canal, é lá no Apoia-se. Na sexta-feira você vai receber no seu e-mail aí o conteúdo aqui que a gente produz, tá bom? Plano de aula, palavra cruzada, e também essa aula aí, que é um aprofundamento aí para a sua vida, tá bom? É isso aí. Vamos ficando por aqui. Bom, beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.